Para a produção de um determinado tipo de peça em uma empresa, 5 máquinas com produtividades idênticas produzem 260 peças em 5 dias, operando 4 horas por dia. Sabendo que 2 máquinas deram defeito, qual será a quantidade de peças produzidas durante 10 dias se as máquinas restantes operarem durante 10 horas? Aqui, nós vamos inicialmente, retirando as informações do problema. Aqui ele diz que 5 máquinas, então você já escreve aqui máquinas e coloca os 5 embaixo. Ele diz, produzem 260 peças, então você vem aqui, escreve peças e 260 embaixo. Diz que é feito em 5 dias, então você vem aqui em dias e escreve 5, operando 4 horas por dia, então você vem aqui, escreve horas e coloca o 4 embaixo. Sabendo que 2 máquinas deram defeito, então se 2 máquinas deram defeito, quer dizer que das 5, apenas 3 estão funcionando, né? Porque se 2 estragaram, então as outras 3 estão funcionando. Qual será a quantidade de peças? Então você vai colocar o X aqui embaixo nas peças, serão produzidas durante 10 dias, coloque aqui embaixo os 10 dias, restantes se as máquinas restantes operarem durante 10 horas. Aí você vem aqui embaixo e escreve 10 horas. Aqui, como nós podemos ver, todas elas são diretamente proporcionais, porque da mesma forma, se você aumenta a quantidade de peças, você aumenta a quantidade de máquinas. Se você diminui a quantidade de máquinas, você vai diminuir a quantidade de peças feitas. Então, são diretamente proporcionais. A mesma coisa com os dias. Se você aumenta a quantidade de peças, vai demorar mais dias para elas serem feitas. Se você diminuir a quantidade de peças, menos tempo, menos dias, essas peças vão ficar prontas. O que cabe a mesma coisa para as horas. Então, a gente vai colocar aqui, inicialmente, o número com a letra embaixo, 260 sobre o x, iguala, e vai colocar todos os outros valores multiplicando. Então, 5 sobre o 3 das máquinas, 5 sobre o 10 dos dias e 4 sobre 10, que é das horas. Você vai multiplicar esses 3 valores, 5 vezes 5 vezes 4, que dá 100, 3 vezes 10 vezes 10, que dá 300, e aqui vai igualar ao valor de 260 sobre x. Multiplica cruzado, que vai ficar 100x igual a 78.000. O 100 que está multiplicando passa dividindo. E a resposta é x igual a 780 peças. Então, as 3 máquinas farão 780 peças em 10 dias trabalhando 10 horas. 3. A quantidade de ração utilizada para alimentar 10 cachorros em um canil durante 15 dias é de 60 kg. Caso cheguem mais 8 cachorros no canil, quantos dias 80% dessa ração duraria aproximadamente? Então, lá, ele dá as informações de que são 10 cachorros. Então, você já coloca aqui embaixo dos cachorros, dias e ração, são as informações que ele dá. Então, ele fala que são 10 cachorros que acabam a ração em 15 dias e com uma ração de 60 kg. Então, ele fala lá no problema quantos dias demoraria para 80% dessa ração aqui acabar. Então, antes de fazer a conta, e aumentando também 8 cachorros, né, no caso, que daí ficaria 18 cachorros. Antes de você realizar a conta, você precisa calcular quanto que é 80% de 60, porque é o que ele fala lá, que quanto tempo demoraria para gastar 80% dessa ração. 80% dessa ração, a gente vai fazer aqui, que seria 60 vezes 80 sobre 100, que é 80%. Então, você poderia cortar este zero com esse zero, este zero com esse zero, e apenas fazer 6 vezes 8, que é 48. Então, aqui, você coloca aqui no lugar da ração, né, que é o 48, que é o 80% da ração gasta. Aí, aqui, nós vamos analisar se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Os dias com a ração é proporcional. Por quê? Porque quanto mais dias tiver, mais ração vai gastar. E quanto menos dias tiver, menos ração vai gastar. Mas qual que é a diferença por que o cachorro é inversamente proporcional? Porque quanto menos cachorros tiver, mais dias essa ração vai demorar para acabar.
E quanto mais cachorros tiverem, menos dias vão demorar para essa ração acabar, porque os cachorros, logicamente, vão comer mais ração, porque são mais cachorros. Então, é inversamente proporcional. Então, o que nós fazemos, né? Nós vamos, primeiramente, igualar esse 15 sobre x aqui, porque é o valor que tem a letra. Iguala. E agora, o que você faz quando tem um valor inversamente proporcional? Você simplesmente vai inverter ele. Em vez de 10 sobre 18, igual as outras a gente fez, essa vai ser 18 sobre 10. Então, você vai colocar 18 sobre 10, multiplicando o 60 sobre 48. O que 18 vezes 60 vai dar 1080, e o 10 vezes o 48 vai dar 480. Iguala aqui, multiplica cruzado, o que vai dar 1080x igual a 7.200. 7.200 divididos por 1080. Você pode cortar esse zero com esse zero aqui de cima, o que vai dar um valor de 6,66 dias, o que a gente arredonda ali nas alternativas. Como não tem 7, então a gente arredonda para baixo, que seriam 6 dias. Próxima questão. 4 torneiras... Ops, pulei uma questão. Em uma construção, 4 pedreiros levam 18 dias para realizar a construção de um muro com 2 metros de altura. Caso houvesse 2 pedreiros a mais e a altura do muro fosse de 4 metros, quanto tempo esses pedreiros levariam? Nessa questão aqui, ele fala que você tem as informações de pedreiros, dias e do muro. Então, você escreve aqui, pedreiros, dias e muro. Ele diz 4 pedreiros, então você escreve embaixo do pedreiro, 18 dias, você escreve embaixo dos dias, para realizar um muro com 2 metros de altura. Então, embaixo do muro, você escreve o 2. Caso houvesse 2 pedreiros a mais, então, é a mais do que os 4. Então, você vai somar o 4 com o 2, o que vai ficar 6 pedreiros. E uma altura do muro de 4 metros, quanto tempo esses pedreiros levariam? Então, você vai colocar o x nos dias, porque é o que ele quer descobrir. Vamos analisar aqui se é inversamente ou diretamente proporcional. Você vai pegar essa aqui, que é com a letra, e vai ver. Quanto mais dias, maior você consegue construir um muro, certo? Da mesma forma que você pode pensar ao contrário. Quanto maior o muro, mais dias vai demorar para construir. E quanto menor o muro, menos dias vai demorar para construir. Mas não é a mesma... Esse daqui é diretamente proporcional. Mas não é a mesma coisa, por exemplo, com os pedreiros. Por quê? Porque quanto mais pedreiros, menos dias vão demorar para você terminar a obra. E a mesma coisa ao contrário. Quanto menos pedreiros, mais dias vai demorar para você terminar a obra. Então, os pedreiros e os dias é inversamente proporcional. Então, o que você vai fazer novamente? Você apenas inverte o 4 com o 6. Em vez de ser 4 sextos, vai ser 6 quartos. Então, pega o nosso valor que tem a letrinha do x, 18 sobre x igual a 6 quartos invertido, vezes os 2 quartos aqui. 6 vezes 2, que é 12, 4 vezes 4, que é 16. Multiplica cruzado, que vai dar 12x igual a 288. O 12 que está multiplicando passa dividindo. 288 divididos por 12 é 24 dias. 4 torneiras enchem um reservatório em 10 horas. Quantas horas levarão 7 torneiras para encher 2 tanques? Então, aqui, ele te deu a informação de torneiras, horas e tanques. Então, você escreve aqui, torneiras, horas e tanque. Ele fala que 4 torneiras, então você escreve aqui, enchem um reservatório, então você vai escrever aqui um tanque, em 10 horas. Então, aqui embaixo das horas, você vai colocar 10. Ele quer saber quantas horas, então você já coloca o x embaixo das horas, levarão 7 torneiras, coloca aqui embaixo nas torneiras esses 7, encher 2 tanques. Então, embaixo do 1 você vai colocar o 2. Vamos analisar se é inversamente ou diretamente proporcional. As horas com o tanque, por exemplo. Quanto mais tanques tiver, mais horas vai demorar para encher. Quanto menos tanques tiverem, menos horas vão demorar para encher. Então, eles são diretamente proporcionais. Mas isso não acontece com as torneiras. Por quê? Porque quanto mais torneiras, menos horas vão demorar para você encher um reservatório. E quanto mais torneiras,
Quanto menos torneiras, mais tempo vai demorar para você encher esse tanque. Então, as torneiras e as horas são inversamente proporcionais. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente inverte o 4 com o 7. Vai ficar 7 quartos. Então, pega o nosso número aqui, que tem a letrinha do x, 10 sobre x, igual a 7 quartos, que é o invertido aqui, vezes o meio, que é aqui do tanque. Então, 7 vezes o 1 é 7, 4 vezes o 2 é 8, multiplicando cruzado, fica 7x igual a 80. O 7 que está multiplicando passa dividindo e fica 11,42. Então, aqui nas alternativas, nós temos entre 11 e 12, o que 11,42 está, né, entre 11 e 12. Em uma fábrica de perfumes, 3 máquinas produzem 900 perfumes em 12 dias. Quantos dias serão necessários para 8 máquinas produzirem 1.200 perfumes? Então, aqui, ele te deu o valor de máquinas, a quantidade, o perfumes e dias. Então, você já escreve aqui, máquinas, perfumes e dias. Ele disse que 3 máquinas, então você já escreve aqui embaixo das máquinas, produzem 900 perfumes. E embaixo e diz que demora 12 dias. Então, você escreve embaixo dos dias, os 12. Então, aqui ele já pergunta quantos dias serão necessários. Então, você já coloca o x embaixo do 12, que é onde estão os dias. Para 8 máquinas, substitui aqui embaixo, produzirem 1.200 perfumes. Então, você vai substituir aqui nos perfumes. Vamos analisar os dias com os perfumes inicialmente. Quanto mais perfumes, mais dias vão demorar para você fabricar. Quanto menos perfumes, menos dias vão demorar para fabricar. Então, esse é diretamente proporcional. Quando a gente fala diretamente proporcional, é por quê? Porque quando um aumenta, o outro também vai aumentar. E quando um diminui, o outro também vai diminuir. Já não é a mesma coisa com as máquinas e com os dias. Por quê? Porque se você aumentar as máquinas, menos dias vão demorar para os perfumes serem fabricados. A mesma coisa ao contrário. Se você diminuir as máquinas, mais dias vão demorar para esses perfumes serem fabricados. Então, eles são inversamente proporcionais. Então, você vai colocar aqui nas máquinas a seta para baixo. Então, o que a gente faz é apenas inverter que fica 8 terços. Então, você vai colocar 12 sobre x iguala 8 terços vezes o 900 sobre o 1.200. Você multiplica o 8 vezes o 900, que dá 7.200, o 3 com o 1.200, que dá 3.600. Aqui você também poderia já cortar esses zeros aqui, que facilita no fim da conta, mas aqui eu só fui cortar mais lá pro fim da conta. Multiplica cruzado, 7.200x igual a 43.200. Passa o 7.200 que está multiplicando, dividindo. Pode cortar esses 2 zeros aqui. Que a resposta vai ser x igual a 6 dias para os perfumes serem fabricados. E as duas últimas questões que falam. Em uma plantação de milho, 2 colheitadeiras carregam 5 caminhões durante 4 horas. Determine quanto tempo 5 colheitadeiras levariam para carregar 15 caminhões. Ele te dá a quantidade de colheitadeiras, caminhões e horas. Então, você já escreve aqui, colheitadeiras, caminhões e horas. Ele fala 2 colheitadeiras, então você escreve aqui embaixo, 5 caminhões, então você escreve aqui embaixo, e 4 horas, então você escreve aqui embaixo. Determine quanto tempo. Então, embaixo das horas, você já coloca o nosso x, que é o que a gente vai descobrir. 5 colheitadeiras levariam... Então, você já coloca aqui embaixo das colheitadeiras os 5 para carregar 15 caminhões. Então, você vai colocar aqui embaixo dos caminhões o 15. Vamos analisar. Quanto mais caminhões... Calma, eu me perdi. Quanto mais caminhões, quanto mais horas, mais caminhões serão preenchidos. E quanto menos horas, menos caminhões seriam preenchidos.
Mas já não. Então, esses daqui são diretamente proporcionais. Mas não é a mesma coisa com umas colheitadeiras. Por quê? Porque quanto mais colheitadeiras, menos horas demorariam para ser fabricado, para esse milho ser fabricado. A mesma coisa ao contrário. Quanto menos colheitadeiras, menos horas demorariam para que esse milho seja coletado. Então, este daqui é o que a gente vai precisar inverter. Em vez de 2/5, será o 5 sobre o 2. Então, ficará 4 sobre o x igual a 5 sobre 2, que você inverteu, vezes o 5 sobre o 15. Igual a que multiplica o 5 vezes o 5, que vai dar 25, o 2 vezes o 15, que vai dar 30, multiplica cruzado, que vai ficar 25x igual a 120. O 25 que está multiplicando passa dividindo, o que vai dar uma resposta de x igual a 4,8 horas. Então, está ali na B, entre 4 e 5 horas. Sabendo que 4 impressoras iguais produzem 800 panfletos em 40 minutos, quantos folhetos seriam produzidos em 1 hora, havendo 6 dessas impressoras? Então, ele te dá o valor de impressora, panfletos e os minutos. Então, você vai colocar aqui 4 impressoras, você já adiciona aqui embaixo, 800 panfletos, já coloca aqui, em 40 minutos. Então, você coloca aqui. Ele já fala quantos folhetos seriam produzidos. Então, aqui embaixo dos panfletos, você já coloca o X, que é o que a gente vai querer descobrir. Em 1 hora. Mas aqui, você não pode colocar esse 1. Por quê? Porque aqui antes a gente colocou 40 minutos. A gente colocou em minutos e você precisa colocar a mesma unidade. Então, aqui você transformaria 1 hora para minutos, né? Que é mais fácil do que transformar o 40 minutos em horas. Então, você simplesmente, em vez de 1 hora, você coloca 60 minutos, que é o que 1 hora é, né? E 6 dessas impressoras. Então, você coloca aqui embaixo das impressoras. Analisando, todas elas são proporcionais, diretamente proporcionais. Por quê? Porque se você aumenta a quantidade de impressoras, você aumenta a quantidade de panfletos feitos. Se você diminui a quantidade de impressoras, você diminui a quantidade de panfletos feitos. A mesma coisa com os minutos. Quanto mais panfletos, mais tempo vai demorar. Quanto menos panfletos, menos tempo vai demorar. Então, os 3 fatores são diretamente proporcionais. Então, a gente simplesmente vai colocar eles aqui certinho. 800 sobre o x igual a 4 sobre o 6 vezes o 40 sobre o 60. Multiplica o 4 vezes o 40, que vai dar 160, e o 6 vezes o 60, que vai dar 360. Pode cortar esses 2 zeros, que facilita na conta. Multiplicando cruzado, dá 16x igual a 28.800. O 16 que está multiplicando passa dividindo, o que vai dar um resultado de 1.800 panfletos produzidos em 60 minutos. Então, é isso.